se não lutarmos, né? Então não há como ter uma vitória sem passar principalmente por luta. E quanto maior a luta for, né, maior será certamente a vitória e também o amadurecimento e o crescimento espiritual nesse sentido. Então, nosso grande adversário, o diabo, é o título da lição desta manhã. Vamos estar pegando por base lá em 1 Pedro, no capítulo 5, da carta de Pedro, 1 a Pedro, você que está conosco na transmissão, e abra juntamente conosco no capítulo 5, a sua Bíblia aí também, né? O versículo que nós estaremos lendo, 2 versículos, 8 e 9 de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, versículos de número 8 e número 9. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu estarei lendo o versículo 8, os irmãos e também vocês que estão conosco na transmissão, leiam aí, né, juntos nesta responsiva, esta leitura da palavra de Deus. 1 Pedro 5, 8 e 9. Vamos apresentar nossas Bíblias ao Senhor e recitarmos Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 8 e 9. O 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Resistir firme na fé, certo em que o sofrimento, guardar a vossa constância, o bom fim da vossa imaginada, esperando pelo mundo. Então nós vemos aí no versículo 9, né, que ele mostra uma grande, dura realidade, né, ao qual nós devemos, né, resistir firmes na fé, né, firmados olhando para a pessoa de Jesus, sabendo, olha aí a consciência, né, que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, diz a minha versão, né? Então isto é uma realidade. Os irmãos podem se assentar. Então, para os irmãos e irmãs que estão conosco, aqueles que estão na transmissão, qual seria a diferença, né, de um inimigo para um adversário? Haveria alguma diferença, né, de um adversário para um inimigo? E se houver, né, qual seria ela que nós pudéssemos ver nesta manhã, né, esta diferença, se ela existe ou não? Algum irmão talvez gostaria de comentar algo aí, né, sobre essa questão de inimigo e também adversário? Nenhum irmão? Qual seria, né, aí a diferença? Então isso é importante para nós procurarmos discernir mais profundamente exatamente o que a palavra de Deus, né, quer nos passar como exemplo de lição. Por exemplo, né, ela fala no versículo 8 que nós devemos ser sóbrios, né? A sobriedade, agir com consciência, né, principalmente consciência espiritual, e a vigilância, porque nós, né, temos de Deus a capacidade de entender e assumir a existência de Satanás, o diabo, Lúcifer, que é o inimigo, né, e também adversário de nossas almas, é uma questão. Mas nós vigiarmos em relação àquilo que ele pode, certamente vai procurar fazer para nos desviar dos caminhos do Senhor, aí já muda bastante de figura. Então nós vemos, né, nessa questão que ele não é só um inimigo, mas também um adversário. E aí que entra o grande problema, né, para nós lidarmos com essa questão. Por quê? Quando é só inimigo e não é adversário, né, não procura caminhar junto, né, disputar talvez aí no trabalho cotidiano, ser melhor do que outras pessoas, aí né, às vezes é um inimigo, mas às vezes é só um adversário, mas infelizmente muitas vezes é também inimigo nessa questão. Então, né, essa é que é a maior complicação, porque às vezes nós percebemos claramente o diabo, às vezes, né, usando um de seus filhos, que muitos filhos também ele tem,
E prova é que Jesus disse, olha, vós tendes por pai o diabo. E ele continua, não finalizando todo o versículo, e quereis satisfazer seus desejos. Então vejam que existem filhos de Deus, mas real é que também tem filhos do diabo. E muitas das vezes nós estamos conversando com pessoas, principalmente procurando passar o nosso testemunho de experiência com Cristo, e nós percebemos claramente, né, que é um adversário. Por quê? Ele nos trata bem, a pessoa que nós estamos conversando, sorri o tempo todo, você não percebe nada de questão de inimigo naquela pessoa, né? É um adversário. Ela fala as coisas, leva para a palavra de Deus, sabe, lá está escrito, né? A Bíblia, assim, nós encontramos nela expressando. Então vejam que um adversário é muito mais difícil de ser trabalhado do que o inimigo. Porque o inimigo, quando ele é inimigo e também ele é adversário, ele não vai procurar ficar nos encontrando, tratando bem, né? Pelo contrário. Ele não vai querer nem ver a nossa cara, a nossa face, o nosso rosto. Isso vai ser, né, fato e realidade. Então vejam que lidar com um adversário é muito mais complicado do que lidar com um inimigo. Vejam dois times de futebol, né, aqueles que acompanham o esporte, aí, quando eles são bons, mais bons mesmo, e eles se encontram. É aquela dificuldade tremenda, aquela educação, ninguém procura machucar ninguém, cometer falta. Você vê, não é, muitas faltas quando dois times muito famosos estão jogando? Não. É toda uma educação, uma ética e tudo mais, mas eles deixam de ser adversários, né, e um procurar vencer o outro? Não. Então vejam que a questão exige de nós um investimento, né, honestidade naquilo que nós vamos fazer e perseverança. Quando ele fala aí no versículo 8, né, de vigiar, passa exatamente por esta questão. Então, nesse final de estudo, que nós estamos estudando essa lição, né, esse autor passa umas coisas interessantes sobre esse grande adversário que nós temos. Aí, né, se eu me converter a Cristo, esta é uma possibilidade, terei um maravilhoso e glorioso Senhor, diz o autor da lição. Então, há necessidade de eu me converter, de eu receber a Cristo, para então ter, né, esse maravilhoso Senhor, esse glorioso Senhor. Ele, né, no caso Cristo, é poderoso para salvar perfeitamente o que por ele se chega a Deus. É o que nós encontramos em Hebreus 7:25. Vamos conferir lá, né, para nós vermos a dimensão desse Senhor que a Bíblia fala, né, nesta manhã, sobre esse nosso adversário. Então, salvação é outra questão interessante. Se nós não nos sentimos ameaçados, necessitados de salvação, como é que nós vamos ser salvos e do quê? Né? Mas veja que aí Hebreus 7:25 expressa, né, exatamente essa questão da imensidão desse Senhor, que Ele deseja, né, realmente que nós demos esse passo de fé rumo a Ele, né? Hebreus capítulo 7, verso de número 25. O meu tem 7:25, deve ter, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, para mim ler para os irmãos que estão conosco na transmissão também contemplarem, né, o tamanho desse Senhor. Olha o 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse Senhor maravilhoso. Muitas vezes, e principalmente antes de eu me converter a Cristo, eu tinha aquela visão de Cristo. Eu realmente cria que ele havia vindo ao mundo. Havia nascido, né, não tal, no dia 25 de dezembro, a gente não sabe a precisão desta data, mas então aquilo, né, de um tempo já próximo da minha conversão, de eu receber a Cristo, aquilo eu cria. Mas eu pensava que aquilo tinha ficado no passado, né? Realmente ele nasceu, morreu pelos pecados do mundo, e aí eu não me incluía nesse mundo. Eu não me incluí. E o que acontecia? Eu pensava que esse Jesus havia subido para os céus, estava lá e não manifestava mais nada. Veja o contrário que diz no final desse versículo, né? E muitos outros lugares nós encontramos ele, principalmente em Pedro mesmo, como um advogado que intercede, né, advoga por nós perante a pessoa de Deus. Então, né, ele pode salvar perfeitamente, essa palavra é importante,
né? Porque ele faz uma obra completa, né? Uma obra, né, aí pela metade. Os que por ele se achegam a Deus. Mas verdade é, diz o autor da nossa lição, continuando aqui o que ele escreve, a sua linha de raciocínio, mas verdade é, temos um adversário muito poderoso. Essa expressão pode nos assustar, né? Um adversário muito poderoso. Imagine quando nós pensamos naquela questão, quando Jesus é levado, né, de uns lados para outros, né, o adversário leva para tentar, por exemplo, quando ele foi levado lá no cume de um alto monte. Como é que isso aconteceu na prática? Né? Como é que isso aconteceu na prática? Vamos olhar outra questão interessante também sobre a ressurreição de Lázaro. Lembra-se da ressurreição? Jesus chega lá, ordena, olha, tira essa pedra. A irmã dele diz, Senhor, não faz isso, já está cheirando muito mal, tira essa pedra daí. Jesus não poderia, né, estalar uns dedos, a pedra sairia? Sim, mas olha que detalhe interessante com relação tanto ao diabo levar o Senhor naquela altura, o Filho de Deus que estava em matéria física e carnal, quanto a questão de Lázaro sair do túmulo. Quando Lázaro sai do túmulo, né, e se apresenta ali vivo, qual é a ordem de Jesus? Desatai-o. Né? Ele estava todo embalsamado, enrolado. Como é que ele saiu daquele túmulo? E como é que o diabo levou Jesus naquele alto lugar? Né? Então vejam o poder quando Deus permite a este ser que é o nosso adversário e também inimigo, claro, ele é muito poderoso. Mas o autor escreve uma coisa que nos chama a atenção, né? Pedro fala do nosso grande adversário inimigo como o diabo, né? Adversário, Satanás, acusador. Vejam o que significa daí, né, nesse caso, tanto o adversário como o diabo. Principalmente a palavra diabo, ela significa acusador, opositor, caluniador, palavra difícil, né? Aquele que nega, né, aquele que nega. Então tudo isso são adjetivos e sinônimos desta palavra que origina lá do grego diabo, né? Eu não sei a pronúncia correta dela, é como em inglês, eu não consegui aprender nenhuma palavra, mas ela vem lá do grego, né? Esta palavra diabo, e significa, tem todos esses sinônimos que nos ajudam a compreender melhor que é exatamente, né, o que quer dizer a palavra diabo, né? Acusador, opositor, caluniador e aquele que nega. Como ele exerce seu ministério diabólico? Não é uma boa pergunta? Como é que será que ele faz, né, para então exercer, e ele coloca ministério aqui, mas ministério na verdade é considerado um serviço, né? Por exemplo, ministério de louvor. Ele tem todo, né, algo que deve ser seguido. Por exemplo, tem os ensaios, o acerto dos instrumentos, né? As vozes, quando há mais de uma voz, ela tem que ser, né? Puxa vida, não está casando as vozes, né? Isso aqui está fora do tom. Então é um serviço, né, que é chamado também de ministério, pode ser a Deus, e claro que também o adversário, tendo seus filhos, ele vai também trabalhar, né, ou seja, agir no ministério, num serviço para prejudicar os que são de Deus, os que são convertidos e também a igreja da pessoa de Cristo. Então ele vai procurar fazer de tudo, né, para estar exercendo aí, como diz o autor da nossa lição, esse ministério diabólico. No final desta primeira carta, diz o autor da nossa lição, Pedro afirma que o adversário está engajado em combate, né? É o que diz o versículo de número 5 desse texto que nós estamos baseados. Vamos voltar lá para 1 Pedro capítulo 5 e observar o que ele mencionou no versículo 5, 1 Pedro 5, versículo de número 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes.
Então é aquela questão, aquele andamento, né, ele diz neste versículo aí que nós precisamos dar, porque aí vem no versículo 8, ele fala sobre, né, ter a consciência, ou seja, a sobriedade, e também entra a vigilância. Se eu ou qualquer de nós começamos a não nos submetermos uns aos outros, considerarmos os outros maiores que nós vamos ter problemas, porque é o que expressa o versículo de número 5, Deus resiste aos soberbos. Então a nossa provação pode, né, complicar, se tornar mais acirrada, porque Deus resiste aos soberbos. Quando a pessoa se humilha e se, né, entrega realmente àquele que julga justamente, então Deus eleva aquela pessoa, porque ele agiu com humildade, esperou na ação de Deus e na sua salvação. Veja comigo também o verso de número 10 aí do capítulo 5. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Olha o final desse versículo, que é importantíssimo. Depois, né, isso não é antes, não é durante. É depois, diz o final do versículo 10 do capítulo 5 de 1 Pedro, de haverdes padecido um pouco, né, ele até ameniza essa questão. O que acontece? Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Estão vendo que aí está numa sequência, numa caminhada, né? Então, depende dos passos, como nós estamos seguindo ou não a pessoa de Cristo. Como nós estamos, né, procurando trilhar pelo caminho estreito ou não. As portas, será que nós procuramos só as portas largas, a facilidade? Né? Não, ele diz estreito e apertado é o caminho, e também a porta que conduz aí, né, à salvação. Não sei se algum irmão ou irmã gostaria de comentar algo aí, né, sobre essa questão que nós estamos olhando, muito importante, sobre esse grande adversário, né, real, que todo o que se converte a Cristo passa a ter, né? Não só inimigo, mas também adversário. Algum irmão ou irmã, talvez pessoas que estão conosco na transmissão, né? Quando o pessoal pensa, quando o versículo que a gente leu, que é 8 e 9, a gente vê que às vezes a pessoa pensa que todo mundo é amigo dele, se vai ter ele é inimigo, né? Com Deus, ele fala os falsos profetas. Ele pensa que o profeta é falso, mas pensa que a amizade vai ver, às vezes interesse, às vezes muitos amigos falam, é da boca para fora, nosso coração está noite. Isso acontece com nós, pecador de Deus, que acontece até com Deus, sim. Então, esses dois versículos, é uma noite sentido, que é o 8 e 9. Então, a observação interessante, o irmão José Coutinho está fazendo sobre a pessoa dizer que é nossa amiga, né? É um perigo, né, muito grande. Por exemplo, nós precisamos observar a ação que essa pessoa que diz ser nosso amigo ou amiga está praticando, né? Que, como diz, nós moramos numa cidade pequena e no redor que nós convivemos, embora possa ser uma cidade grande, as coisas vão chegar ao nosso conhecimento. Aí nós vamos perceber se a pessoa realmente é nosso amigo ou é um adversário e fala ser amigo, mas é um inimigo, procurando, né, derrubar-nos, talvez de um cargo que nós levamos anos para conquistar. Aquela pessoa vem, né, procurando nos derrubar para ser elevada. Então, essa é uma questão muito importante que o irmão José Coutinho traz, né, para nós tomarmos muito cuidado. Aí entra lá no começo do versículo 8, né, irmão? Vigiai, né? A vigilância é muito grande. E a sobriedade. Puxa vida, essa pessoa diz ser tão amiga, nossa, mas a minha encarregada diz que ela falou que eu estava enrolando lá no serviço, né? Mas amigo, meu Deus, né? Que amigo que é esse? Então, como é decisivo também esta questão. Então, nós vamos pensar no que diabo, né, o nosso adversário é ou pode ser. Primeiro, o autor aponta que ele é real. Isso não há como discutir, né? Ele é real, com certeza. Muitos, diz o autor da lição, pensam nele como um monstro místico, né? Já viram nos filmes, nos desenhos? Aquilo que aparece principalmente no filme dá aquele efeito, né?
Aquilo, nossa, é fogo para todo lado, né? E treme para o lugar que aquele monstro passa. Então muitas pessoas têm uma visão do diabo nessa questão. Agora vamos olhar para a prática. Se o diabo realmente fosse aquilo, quem iria seguir ele? Né? Quem iria ser enganado por ele? Para começar, a pessoa nem perto dele chegaria, de medo. Já pensou um negócio daquele aparece, né? Pode ser de dia com o sol quente, você vem vindo lá embaixo onde você consegue alcançar, né, a olho nu. Você vai, e eu pelo menos, né? Deus me livre. Porque só a aparência, né, já nos assusta, já nos intimida. Então ele é real, ele não é apenas um monstro místico, e isso é uma estratégia que ele usa também, né, para enganar, principalmente o convertido a Jesus Cristo. Nós lembrando lá da questão da menina que seguia Paulo? Falando só coisas boas e tudo, e quem estava falando? Um espírito, né, do lado do adversário e do diabo. Então falam dele futilmente, diz o autor da nossa lição, mas se me converti a Cristo, posso, mas não devo agir desta maneira, diz o autor da nossa lição. Nós podemos? Sim. Mas o que é o diabo? O diabo é só maldade e tudo mais. Será que ele é só isso? Não é. Ele vai muito além com suas sutilezas para enganar principalmente os convertidos. Então ele é o grande inimigo de Deus, primeiramente, né? Então ele é real, ele não é um monstro, e nesse primeiro ponto ele mostra que ele é um grande inimigo, principalmente de Deus. Em segundo lugar, diz que ele é uma pessoa poderosa, né? Mas pessoa? Não uma pessoa física, matéria que você pode palpar. Por exemplo, Deus não é uma pessoa? Sim. Na sua personalidade, no seu caráter, né? na realidade das coisas que ele faz. Por exemplo, o mundo. Vamos chegar mais próximos um pouco na planta mais insignificante que possamos ver e contemplar neste momento. Você vai e eu vamos, às vezes, ali na rua, você vê alguma coisa que nasceu lá no meio das pedras, de repente está com uma flor que é a coisa mais linda e às vezes a gente pisa por cima e nem vê, né? Mas se observarmos, nós vamos ver a pessoa de Deus, as suas mãos cuidando daquilo, e muitas vezes não permite nem que eu, você ou carros passem em cima daquilo, que fica ali por dias e noites, não é verdade? Então nós olhamos para a pessoa nesse sentido. Não é uma pessoa física, um monstro, ou algo que você possa ver ou tocar, mas você pode sentir e ver o que a pessoa está fazendo, né, por trás destas coisas. Nosso adversário anda em derredor, diz, né, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele é poderoso, diz o autor, mas graças a Deus que Satanás não é o todo-poderoso. Então essa questão nós precisamos ter bem fresco na mente, no coração, sermos convictos disso. Por quê? Quando ele usar o seu poder contra qualquer um de nós, vai ser difícil, não vai ser fácil. Não é como nós lemos um fato que ocorreu lá, Jesus foi lá, né? Puxa vida, Jesus fazia 40 dias que não comia. Então veja que não foi algo fácil. Mas Jesus, num minutinho ele resolveu o problema ali. Não, nem só de pão viverá o homem. Resistiu o diabo. Só que quando acontece conosco, não vai ser porque está acontecendo. Então nós não temos ideia quanto tempo vai durar. Vejam, por exemplo, às vezes uma enfermidade que vem na nossa vida, na nossa família, né? Aquilo vai por anos. Eu me lembro da irmã Rita, quando ela teve o problema de vesícula. Então procurava, vinha em médico, fazia raio-x, fazia isso, aquilo, né? Ninguém descobriu que eles foram irmãos por anos. Né? Então às vezes isso não vem da noite para o dia, né? E pronto, Jesus falou, o diabo desapareceu. Quanto tempo durou isso? Isso é importante, muito importante. E quanto maior a aprovação, mais nós vamos amadurecer e crescer espiritualmente, né? Mais nós vamos nos desligar deste mundo, né? As facilidades e recursos, entre aspas, que nós vemos, medicina avançada, remédios não sei o que, não sei das quantas, quanto mais nós olharmos para cima, esperarmos em Cristo, né, fitando os olhos no nosso Salvador, mais nós vamos crescer e ver as coisas que estão nos céus.
né? Isto é uma realidade. Então ele é real e também uma pessoa poderosa, mas não é o todo-poderoso. O poder vai vir, vai nos atingir, nós vamos sofrer, vamos chorar, mas precisamos ter em mente, Deus é mais poderoso. Isso vai passar, né? Isso certamente vai passar. Não sei se algum irmão ou irmã gostaria talvez de comentar algo aí sobre o poder do adversário, né? É triste, mas é real, né? Algum irmão ou irmã gostaria de falar algo aí? Exatamente. Só como comparação, eu não gosto de falar. Hoje em dia, muitos casais, ainda bem que é pouco. Quando ia dar, é uma comparação, beleza, não importa, né? Uma comparação. Daí a pouco eu percebo que estou tendo mais com o homem, sabe? Depois que pega, aí vai mostrar quem é. É o verdadeiro Satanás. Fala aqui no ouvido. Espalhado pelo mundo, ele deu muito isso aí. E foi essa história, só para completar. Agora o Satanás vem para nós, de Deus, também tem de mansinho, de sempre de seu não vai conseguir pegar. Exatamente. Então, de pãozinho, de sem nada. Ele acontece, até que a gente acontece. Então o irmão José falando também sobre a aparência do bem que o adversário se manifesta. Por exemplo, existem algumas denominações e elas, né, se subdividem, por assim dizer. Então existe uma que dizem, né, uma dessas subdivisões é muito boa. E essa denominação ela lida diretamente com o diabo, com o adversário. Isso é fato. Ela lida diretamente. Então ela diz que uma de suas subdivisões, que é chamada de mesa branca, e quem conhece vai logo saber, né, que denominação é essa. Então dizem que esse, né, que é separado só faz o bem. Agora, na mesma denominação, outras, você pede para fazer um trabalho para a pessoa ficar doente, morrer, e acaba acontecendo. Então como pode, como diz a própria palavra de Deus, uma árvore produzir um fruto doce, um fruto amargo? Né? Então não há como. Se é uma denominação, está ligado na palavra de Deus, está agindo dentro dos princípios da palavra de Deus, tudo que ela procurar fazer, por exemplo, como é que nós entendemos se 2 ou 3 concordar alguma coisa aqui, será concordado no céu? É que aquilo está certo? Nem sempre. Por exemplo, é uma igreja de Cristo, tem o Espírito Santo, procura agir dentro dos princípios da palavra de Deus, de repente decide algo que é comprometedor ou de dupla interpretação, aquele trabalho para o Senhor. Só que, quando a maioria decide fazer, Deus concorda lá, mas e o prejuízo que vai ser isso? Isso Deus vai usar para o crescimento da sua igreja. Puxa vida! Nós não olhamos direito para o princípio da palavra de Deus, o que ele estabelece que deva ser feito. Isso foi interpretado de uma maneira errada e culpa foi nossa. Assume-se a culpa, cresce espiritualmente, amadurece e Deus concorda lá nos céus. Então não significa que o que ele concorda está dentro dos princípios da sua palavra, né? Lembra do primeiro rei? Samuel, não chora, não se esperneie não. Ele não está contra você, ele está contra mim. Deixe eles fazer isso, só avisa eles o que vai acontecer, né? O que o rei vai fazer com eles. Então Deus permitiu, né? Não era uma coisa boa dentro dos princípios de sua palavra. Então quando nós olhamos para o diabo como uma pessoa ativa, né? Ela é uma pessoa e age, então seus ardis, diz o autor da lição, manobras e estratégias são diabólicas. Ele está por trás dos eventos mundiais e ativo nos afazeres da igreja e nas vidas de homens e mulheres em todo o lugar. Mas até na igreja, tem muitas pessoas que têm uma mente totalmente, né, enganosa. O diabo não entra dentro da igreja. Como é que fica a questão? E vão estar 2 no lugar. Vai estar 2 no campo, um vai ser levado, outro deixado.
Vai estar dois na rua caminhando, um sobe, outro desce. Isso, porventura, não vai acontecer na igreja? Né? Então, nós olhando profundamente para essas questões, nós vemos que as atividades do diabo são terríveis. Veja comigo, volte um pouquinho atrás em 1 Timóteo, para os irmãos verem que coisa interessante que Paulo escreve ao seu filho na fé. 1 Timóteo, deixa eu ver onde eu estou aqui, a vista hoje está difícil, né? 1 Timóteo 5,15. 1 Timóteo capítulo de número 5, versículo de número 15. 1 Timóteo, e olha, guarde bem este versículo, o que ele expressa que acontece, aconteceu e acontecerá dentro da igreja do Senhor. 1 Timóteo 5,15. Porque já alguns se desviaram indo após Satanás. Né? Alguns desviaram do caminho estreito, da porta apertada, né? De suportar as provações, e foram para onde? Né? Após Satanás. Então isso não é um conto, né, de fadas, não. É uma realidade que aconteceu, acontece e acontecerá. É aquela questão de ser sóbrio, né? Não podemos, né, tomar umas, ficar aí, nossa, será que aquela irmã Solange, né, não estou vendo direito, né? Fala sobriedade, não é somente sobre a bebida, né? Mas realmente uma mente convicta, fé, mas pés no chão. Isto é real, isto pode acontecer, né? Como isto é importante. Então alguns foram após o adversário e Satanás. Então, como o diabo, nosso adversário, ele é ativo, ele não para, não dorme e não perde uma oportunidade. Por isso é muito importante aquela questão: não deis lugar ao diabo. E se nós dermos, a gente não dando lugar ao que ele já apronta, como diz o velho ditado, imagina, né? Ah, não, né? Eu vou pedir uma forcinha para ele para me melhorar de vida. Existem grupos e denominações hoje que trabalham só nessa questão financeira. Você entra, por exemplo, para uma organização dessa, dentro de 6 meses, você está lá com uma BMW, né? Com uma L200, isso é fichinha, fora o restante. Mas trabalham diretamente com o adversário de nossas almas. Para adentrar numa denominação dessas, é necessário, literalmente, a pessoa negar, xingar, espraguejar o Filho de Deus, pisar em cima da cruz, que, né, nos leva a meditar em quem partiu ali, né, no Calvário. Então isso são realidades e a atividade que não perde tempo. Em quarto lugar também, um ser totalmente mau e sutil. Então não existe nada de bom nesta pessoa, né, do diabo, de Satanás, em todo o método de sua operação. Descrito como leão que brama, Paulo afirma que ele transfigura em anjo de luz. Nossa, irmão, mas Paulo fala isso. Vamos conferir isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 14. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 14. 1 Coríntios, capítulo de número... Primeiro, deixa eu ver. Segundo, né? 2 Coríntios 11, 14. Então vejam a capacidade em que Deus, permitindo, né, ele realmente age. Parece que não é 2 Coríntios, né? Eu acho que vai ser 1 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14, que eu não estou conseguindo achar o 11. Ah, agora achei, 11, 14. Ah, é verdade. E não é maravilha, diz Paulo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É aquilo que o irmão Zé Coutinho, né, mostrou sobre a aparência, a intenção, as palavras doces. Não, você entra, olha, você vai ser muito ajudado aqui. Aqui não existe pessoas pobres, não. Olha aí o meu colega, né? Isso aí é fichinha. Você vê o outro que mora em São Paulo, o carro que o camarada tem, né? Algo que aparenta só bondade, né? Prosperidade e tudo mais. Então, e detalhe, Deus permite que ele faça essas coisas. Mas por que, irmão? Que absurdo Deus permitir um negócio desse, mas que Deus cruel, né? Como
eu e você e nós vamos crescer na fé. Senhor, dá-me paciência. Qual a ferramenta que Deus vai usar para que eu adquira paciência? Não é porventura a dificuldade, a luta, a desavença? Pessoas que nos xingam, é a oportunidade de termos paciência. Calma, pensa naquilo que Jesus, se ele estivesse no seu corpo, ele faria. Então ele vai usar exatamente estas ferramentas. E veja o poder que Deus permite que o adversário tenha. Se nós olharmos para essa questão, puxa vida, eu posso aproveitar isso para me crescer e amadurecer espiritualmente. E nós vamos certamente saber com certeza quando isso está acontecendo. Às vezes demora um pouquinho para cair a ficha, mas o Espírito Santo vai mostrar claramente na mente e no coração se eu e nós estivermos numa dependência de Deus, procurando na sabedoria dele entender o que está acontecendo. Aí nós vemos um pouquinho à frente, puxa vida, se Deus não tivesse tido misericórdia de mim e eu soubesse o porquê aquela pessoa me chamou, meu Deus, louvado seja o Senhor, que eu nem imaginava que fosse aquilo que a pessoa iria dizer. Quantas vezes nós vemos isso? Porque o Espírito Santo, louvado seja o Senhor, tira todas essas atividades do adversário e Cristo é louvado, é honrado, é glorificado, e nós crescemos espiritualmente, amadurecemos, conseguimos ver mais nitidamente as coisas do céu. Puxa vida, o céu é a realidade, Lá realmente vai haver paz, não vai penetrar nada que possa perturbar a verdadeira paz que há na pessoa de Cristo. Então, Deus permite. Nós carecemos ter cuidado com o diabo, diz o autor da lição. Pedro alerta, devemos estar sóbrios, aí no versículo 8, vigiar, orar muito, redobrando a atenção, resisti-lo na fé em Cristo. O que Tiago diz lá em Tiago 4,7? Alguém lembra? Tiago 4,7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, É Tiago 4,7. Você que está conosco na transmissão, pegue a sua Bíblia e confira lá para você ver, Lá está, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vejam que existe algo para se ser feito. Nós vemos 3 áreas que o diabo opera grandemente. No mundo não convertido, como o diabo opera grandemente. Pessoas que não querem saber de Deus, não acreditam que Ele existe, E muitas questões, nós vemos o comunismo, Nós vemos os islâmicos, como eles atacam diretamente. Então ele age no mundo não convertido. Também nas igrejas e na obra de Deus. Irmão, mas o diabo age nas igrejas de Cristo, na obra de Deus? Infelizmente isso é uma realidade que o autor da nossa lição coloca. E também no convertido a Cristo, individual e pessoalmente. Então nessas 3 áreas ele age grandemente. Grande número de pessoas não conhecem Deus, no caso dessa primeira questão que nós estávamos olhando, deste mundo não convertido. Sem esperança nesse mundo físico. Religiosas, respeitadas, muitos membros de igreja, porém, grande parte delas nunca ouviram o testemunho claro do que é o Evangelho. A pessoa é crente, a pessoa é cristão, mas o que é ser um crente? Uma pessoa que é chamada de cristão. Então essas pessoas, a maioria delas, nunca ouviram claramente o que significa ser um convertido, ser um crente, ser uma pessoa chamada de cristão. Nós vemos descrição da condição espiritual dessas pessoas não convertidas a Cristo. Vamos usar 3 palavras, diz o autor da nossa lição, e resumir estratégias do diabo. A primeira palavra que ele usou é interessante, chama-se a palavra detenção. É muito interessante. A segunda que ele usou, densidade, e a terceira, destruição. Qual seria a detenção das vidas? Cada pessoa não regenerada é um cativo do diabo. Nossa, mas irmão, é o que a Bíblia nos ensina. Veja comigo Efésios 2, 2 e 3. Efésios, para aqueles que não saíram de 2 Coríntios, estamos pertinho aí, Efésios capítulo 2,
Então é isso que a palavra de Deus fala daquele que não é convertido a Cristo. E nós um dia não éramos, né? Porque ninguém nasce convertido a Cristo. Isso é fato. Há a necessidade de se converter. Veja comigo aí Efésios 2, 2 e 3. Efésios capítulo 2, 2 e 3. Ele fala dele mesmo e dos demais convertidos. Em que, noutro tempo, andastes, passado, louvado seja Deus, né, os que se converteram, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então ele aponta não só para os que não se converteram, mas naqueles que também se converteram, são filhos de Deus e estão desobedecendo a Deus. Estão vendo aí o diabo clara, nítida e realmente dentro da igreja, né? Quando ele fala dos filhos da desobediência, ele aponta para os convertidos, não é para os que não se converteram. Olha o 3, entre os quais todos nós, e ele também se coloca, né? Também antes andávamos, ficou no passado lá atrás, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos o quê? Por natureza, finaliza o versículo, filhos da ira, como os outros também. Então, antes da conversão, filhos literal da ira, não há o que fazer, a não ser aceitar a graça salvadora de Cristo. Isto é fato e realidade. Mas, uma vez aceitando, pode se tornar também um filho desobediente. Lembram lá de Hebreus? Qual é o filho que Deus toma, né, e não o corrige, não o castiga, não o chicoteia? Pais, porventura, não agem desta maneira? Deus não agiria muito mais? Né? Filhos desobedientes. Então, esta questão é terrível. Detenção. E a densidade, né? Satanás, como o rei dos príncipes das trevas, em sua estratégia terrena, ele procura levar as pessoas tão longe da luz de Deus quanto possível. Gosta de mantê-las nessas densas trevas, distantes da verdade. Vamos voltar de novo em Efésios capítulo 6? Dá uma voltadinha comigo. Aliás, nós estamos em Efésios, né? Eu não mudei a minha Bíblia. Vamos lá para o capítulo 6 de Efésios para entendermos melhor esta questão. Vamos ver o versículo 12 de Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes. Vejam que Satanás é um, e aí está no plural. Então nós estamos olhando diretamente quem é Satanás, mas veja que a palavra está no plural, né? Os príncipes, né? E as potestades, não é Satanás uma potestade, mas são muitas, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que isso nos alerta. Nós estamos olhando para um poderoso e grande é o seu poder, mas são muitos, né? Por que são muitos? E muitos se transfiguram nos seus agentes, nos seus filhos e obedecem arduamente, né, as suas determinações, seus ardis. Porque tem pessoas influentes, estão lá, né, na alta sociedade, às vezes, né, em muitos lugares aí que eles estabelecem o que vai ser feito ou não e transformam em lei. Então não há o que fazer. Pensemos, por exemplo, na lei do aborto. Quem que determinou isso? Alguém propôs, foi levado, votado. A maioria votou a favor. Então vejam ali quantos príncipes, autoridades que estão por trás. Surge num, passam por grandes pessoas, então isso vai se elevando. Mas louvado seja o Senhor, como diz o autor da lição, Ele é poderoso, mas não é todo poderoso. Então Deus, né, Ele nos salva, nos socorre, por isso a grande necessidade, né, aí da salvação. E no último que ele coloca aqui, né, a destruição das almas, e isso é muito triste, irmãos. Ele colocou aí a detenção, né, presos, né, também a densidade das trevas, procura apagar a luz de Cristo e, né, finalizando a nossa lição aqui, a destruição das almas. Olha que coisa triste e terrível que o autor da lição escreve. Satanás, ele antecipa
a futura destruição eterna das almas sem Cristo no lago de fogo. Então isso é antecipado. É uma obra que Satanás faz. Por exemplo, nós começamos a estar nos céus aqui na terra, né? Porque aquele que crê em Cristo, ele não será condenado, ele não será julgado, e começa a se viver no inferno também aqui na terra. A pessoa vai, trapaceando, fazendo só, a não vontade, não se submetendo à vontade de Deus, ele vai subindo, de repente, ele cai e a sua destruição repentina. Então, o adversário age justamente nesta questão. Somente os que se converterem a Cristo poderão se livrar. Vamos ver isso finalizando em João, o Evangelho de João, confirmamos esses versículos que falam aí da pessoa que chega a Cristo para a conversão. Veja comigo João, capítulo de número 10 do Evangelho de João. Vamos ver os versículos 10, depois 27 a 30. Primeiramente, versículo 10 do capítulo 10 de João. João 10. Olha aí a afirmação da própria pessoa de Cristo, quando o adversário ele começa a jogar as pessoas no lago de fogo já aqui neste mundo. Olha o 10, versículo 10 do capítulo 10 de João. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar, a destruir. Olha a diferença do Senhor Todo-Poderoso. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, a vida eterna ela começa nesta vida. À medida que nós vamos crescendo, caminhando, exercitando, ele vai abrindo a nossa visão espiritual, nós vamos crescendo espiritualmente e vamos nos fortalecendo. Veja comigo os versículos aí de 27 a 30 de João 10. João 10, nesse contexto, versículos 27 a 30. As minhas ovelhas, se ele diz as deles, porque existem também outras ovelhas de um outro Senhor, na verdade, ouvem a minha voz. E eu, veja que está aí no singular, conheço-as. E elas, só ouvem? Não, elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. Quem dá a vida eterna? Onde ela começa a ser desfrutada? Hoje, agora, a partir do momento que qualquer um de nós recebemos a Cristo. E nunca, então aqui não há dúvida, questão, ele afirma, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão, mas meu Pai, que mas deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu, diz o versículo 30, e o Pai somos um. Então nós vemos lá no versículo de número 10 que ele veio aqui roubar, matar e destruir. Ele começa desde aqui, jogar as pessoas no lago eterno de fogo e enxofre. Lembra-se do inferno quando ele se refere à sepultura? Fala que o inferno dará conta das almas, está mostrando para a sepultura, os túmulos, pessoas são colocados os restos mortais, então refere-se ali, mas há um inferno no sentido de perdição eterna, que diz inclusive lá em Marcos 9, que o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Então isso são realidades e infelizmente o adversário ele procura jogar as pessoas desde esta vida na atualidade neste lago de fogo e enxofre aí. Então o que nós aprendemos do adversário nesta manhã? São muitas informações, mas irmão, irmã, será que eu vou conseguir lembrar disso tudo? Se nós procurarmos andar numa dependência de Deus, certamente nós vamos lembrar, porque o Espírito Santo, no momento que for necessário, certamente ele vai fazer com que lembramos. Então, se Cristo não voltar até o próximo domingo, nós vamos estar finalizando com a nossa 20ª lição. Estaremos finalizando com a 20ª lição. Vamos pegar por base nessa 20ª lição, aí mesmo no 1 Pedro, nós vamos pegar os versículos 10 e 11, finalizando essa série de lições, caminhando com Jesus em 1 Pedro. Então, vamos pegar aí
1 Pedro 5, 10 e 11, para estarmos finalizando esta série de lições. Pai, muito obrigado por esses momentos que podemos ter na sua presença nesta manhã. Ó Deus, como é maravilhoso desfrutar da sua soberania, Senhor, e também a soberania que o Senhor nos dá para entender e discernir as lições que precisamos aprender da sua santa e bendita palavra. Nós te louvamos por o Senhor ser o Todo-Poderoso, por nos permitir, ó Deus, atravessar por circunstâncias adversas, dificuldades. Ó Deus, nós te louvamos, porque são nelas realmente que nós vemos mais claramente, como disse o nosso conservo no passado: eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos podem te ver. Louvado seja, engrandecido o seu santo e excelso nome. Nós te agradecemos por esta preciosa lição, em nome de Jesus. Amém.